Pessoal, bom dia a todos e a todas. Dando continuidade ao nosso estudo aí do segundo ano sobre a dilatação ou comportamento térmico dos sólidos. Só lembrando que na última aula nós falamos sobre o comportamento térmico dos líquidos. Eu estou retornando novamente a essa proposta que é do comportamento térmico dos sólidos, porque a gente vai falar de uma outra maneira. No caso, a gente vai tratar principalmente com relação à equação para se determinar o quanto variou ou o quanto aumentou um sólido de uma outra maneira, com uma outra abordagem. Então nós temos o seguinte aqui, com relação à dilatação linear. Como já foi mencionado aí, um corpo qualquer, uma barra qualquer de comprimento L, após ela ser aquecida, ela vai aumentar as suas dimensões, no caso, aumentar a sua dimensão linear. Esse ΔL vai ser determinado por essa expressão L0, que L0 é o comprimento inicial, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Como foi mencionado aí numa proposta de uma atividade, lembrando que esse ΔL ele é proporcional ao comprimento e é também diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, quanto maior o comprimento e quanto maior a temperatura, maior vai ser a variação de L, a variação sofrida. Lembrando que, para eu determinar o comprimento final de uma barra, eu poderia utilizar o somatório do comprimento inicial mais o quanto variou. Porém, nós vamos utilizar aqui uma outra equação para determinar o comprimento final, que vai ser essa daqui, o L final vai ser igual a L0 vezes 1 mais alfa vezes Δθ. Então, quando for pedido em algum problema para se determinar de forma direta o comprimento final, então nós vamos utilizar essa equação aí. Da mesma forma para a dilatação superficial. Lembrando que eu tenho uma área 1, após o aquecimento, ela passa a ser uma área final, uma área um S0, um S final. Lembrando que a variação de S, observe que aqui, apesar de aqui estar escrito A de área, e aqui SS de superfície, a mesma coisa. Então, ΔS vai ser igual a S0 vezes beta vezes Δθ, Δθ é a variação da temperatura. E, claro, para se determinar a área final, eu poderia utilizar o somatório da área inicial mais o quanto aumentou, a área final, a área aumentada. Então, para determinar a área final, eu vou utilizar com essa equação, essa expressão aqui, S, que é a área final, vai ser igual a S0 vezes, observe que isso aqui é um produto de 1 mais beta vezes Δθ. Lembrando que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vai ser igual a 2 vezes o valor de alfa. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. Da mesma maneira, nós teremos também para a dilatação volumétrica. Lembrando que se eu tenho um cubo, aí, claro, um cubo de um material sólido, quando ele é aquecido, ele vai aumentar da mesma forma. O quanto aumentou pode ser dado por essa expressão, V0, no caso o volume inicial, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Para determinar o volume final, V0, que é o volume inicial, mais ΔV, que é o quanto variou. Porém, como foi colocado, nós vamos utilizar para determinar o volume final. V é igual a V0 vezes 1 mais gama vezes Δθ. Novamente, é bom lembrar que esse gama corresponde a 3 vezes o valor de alfa. Se levarmos em consideração que, por exemplo, um cubo ele tem 3 dimensões, então significa dizer que o gama vai ser igual a 3 vezes A. Então vejamos aí um exemplo, onde a gente vai trabalhar com aquela equação do L. O comprimento de uma barra metálica a 0 graus Celsius, observa que a temperatura é 0 graus Celsius, e claro, o comprimento inicial é 2.000 milímetros. 2.000 milímetros, e a 100 graus Celsius é de 2.001 milímetros. Significa dizer, observa bem aqui, aumentou 1 milímetro a uma temperatura de 100 graus Celsius. Determine o coeficiente de dilatação linear dessa barra
em graus Celsius elevado a menos 1. Observa que quando diz determine o coeficiente de dilatação linear, ele está pedindo para você determinar o valor de alfa. Então, ó, tirando os dados do problema, o L inicial é 2000, é o tamanho inicial da barra 2000 milímetros, a variação de temperatura 100 graus Celsius, aí, claro, o comprimento final 2001 milímetros, e, claro, ele está pedindo para a gente determinar o alfa. Então, utilizando aquela expressão, L igual a L0, que multiplica 1 mais alfa vezes delta θ. Então, é importante você prestar muita atenção aqui nesse detalhe. Lembrando, ó, como eu tenho aqui o comprimento 2001 final, aqui é 2000 comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa, que é o procurado, vezes 100, que é a variação da temperatura. Então, ó, utilizando aqui essa expressão, essa multiplicação, eu posso muito bem multiplicar, ó, 2000 vezes 1 vai dar 2000. 2000 vezes 100 vai dar 200.000. 200.000 vezes alfa. Observe que eu estou utilizando aqui o alfa. Já tirei dos parênteses. E, claro, aqui eu posso trazer esse 2000 para o primeiro membro. Então, como aqui está positivo, ele vem para o primeiro membro negativo. Então, fica 2001 menos 2000 vai ser igual a alfa vezes 200.000. Continuando aí a operação, 2001 menos 2000 vai dar 1, igual a alfa vezes 200.000. Aí, claro, ó, fazendo aí uma inversão, uma troca direta, eu tenho alfa vezes 200.000 é igual a 1. Aí, claro, como aqui eu tenho uma multiplicação, o inverso de multiplicar é dividir. Então, eu vou dividir aqui, alfa vai ser igual a 1, dividido por 200.000, que vai dar 0,000005. Aí, claro, utilizando o conceito de notação científica, esse alfa vai ser igual a 5,0 vezes 10 elevado a menos 6. Observa aqui, ó, como aqui eu tenho a vírgula, tá nesse ponto, então ela vai ser deslocada 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então fica 5,0 vezes 10 elevado a menos 6. Quando a vírgula é deslocada para a direita, então isso aqui fica 10 elevado a menos, diminui, menos 6. Né? Uma outra forma, lembrando que utilizando aquela mesma expressão apenas do ΔL, eu poderia utilizar essa mesma equação para esse mesmo problema, só que de uma outra maneira. Uma maneira que eu acho bem mais prática e bem mais fácil. Basta você lembrar o seguinte, ó. Como o comprimento inicial é 2000 milímetros e a variação de temperatura, como foi destacado, de 0 para 100, aumentou 100 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é 100. E aqui eu tenho o comprimento final, que é de 2001, está destacado aqui no problema. Se você lembrar que a variação, ou seja, o aumento foi de apenas 1 milímetro, então eu posso ter ΔL. Então, utilizando, como ele está pedindo para determinar o alfa, utilizando essa expressão ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes delta θ. Então, substituindo aí os valores, eu tenho, ó, ΔL, que foi o quanto aumentou, foi apenas 1. Aí, claro, igual a 2000, que é o comprimento inicial, vezes alfa vezes 100. Multiplicando 2000 vezes 100, vai dar 200.000. Aí, claro, eu vou chegar nesse ponto, onde eu tenho aqui 1. Claro, fazendo aqui a inversão novamente. 2000 vezes alfa igual a 1, portanto, eu vou ter que alfa vai ser igual a 1 dividido, multiplicação aqui, eu então utilizo a divisão, dividido por 200.000, que vai dar 0,000005. Aí, claro, transformando em notação científica, eu tenho 5,0 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Observa que é uma outra forma. Um outro exemplo aí, ó. Aqui diz o seguinte, ó, um orifício numa panela de ferro a 0 graus Celsius tem 5 centímetros quadrados de área. Se o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, a área desse orifício a 300 graus Celsius será em centímetros igual a quanto? Em 4 centímetros ao quadrado.
Lembrando, ó, nesse caso aqui, ele está pedindo para a gente determinar o S, que é a área final. Então, a área inicial é 5 centímetros ao quadrado. O alfa é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. A variação de temperatura, como aqui era 0 graus Celsius, aumentou 300 graus Celsius, então a variação de temperatura é 300. Então, ele está pedindo para a gente determinar o S. De forma direta, nós podemos utilizar essa expressão, ó, S é igual a S0 vezes 1 mais 2 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Então, substituindo aí os valores, ó, 5, que é o S0, que multiplica 1 mais, lembrando, ó, 2 vezes, aqui eu poderia substituir por beta, porém eu estou utilizando aqui, como aqui só está o alfa, então eu estou utilizando 2 vezes alfa. 2 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 300, que é a variação da temperatura. Multiplicando, 5 que multiplica, lembrando que aqui eu tenho 1, aí claro, 2 vezes 12 vezes 300 vai dar 720, observe que eu estou conservando vezes 10 elevado a menos 5, estou conservando essa potência aqui, que aí vai ser transformada assim, S igual a 5 que multiplica 1 mais, observe que aqui é 720 multiplicado por 10 elevado a menos 5. Como eu já falei anteriormente, quando eu tenho essa multiplicação por 10 elevado a menos 5, é como se fosse 720 dividido por 100 mil. Então, se você colocar aí na calculadora 720 dividido por 100 mil, vai dar 0,0072 ou 0,00720. Aí, claro, como aqui eu tenho um somatório 1 mais 0,0072, lembrando que quando eu tenho um somatório de um número inteiro, apenas 1, somando com um número decimal, então eu devo colocar vírgula debaixo de vírgula. Então ficaria 1,0000 para poder somar com 0, lembrando vírgula debaixo de vírgula. 1, então 0,072. Somando esses valores, eu tenho 5 vezes 1,0072 ou 720. Multiplicando 5 vezes esse valor, eu vou ter uma área de 5,036. Portanto, a superfície, o orifício final a 300 graus Celsius é 5,036 centímetros ao quadrado. Então, nós temos aí um exemplo aqui, onde nós temos uma área inicial e com o aumento da temperatura, tende a aumentar tanto a superfície, a placa, quanto o orifício. Lembrando que foi colocado aí numa atividade para vocês, dizendo o seguinte, ó, uma proposta de atividade, uma questão. Durante o aquecimento de uma placa de alumínio com um furo no centro, as dimensões da placa. Então é o seguinte, ó, se nós considerarmos uma placa com um orifício, um pequeno orifício no seu interior, no seu meio, quando essa placa for aquecida, aí claro, tanto a placa ela vai aumentar, quanto esse orifício também vai aumentar. Então nós teremos o seguinte, ó, lembrando, para a proposta da atividade, durante o aquecimento de uma placa de alumínio com furo no centro, as dimensões da placa, elas ficam constantes e as do furo diminuem. Letra B, aumentam e as do furo diminuem. Letra C, diminuem, no caso, as dimensões da placa diminuem e as do furo também diminuem. Ou letra D, as dimensões da placa aumentam e as do furo também aumentam. Então é o seguinte, ó, se nós observarmos por essa proposta, nós temos o seguinte, ó, uma placa com orifício no centro, à medida que ela é aquecida, significa dizer que as dimensões vão ser aumentadas e, consequentemente, a área do círculo também vai ser aumentada. Então a resposta é letra D. Então, pessoal, por exemplo, um outro exemplo aqui, ó, um cubo de alumínio com coeficiente de dilatação linear. Observa que aqui está indicando o coeficiente de dilatação linear.
de 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tem arestas de dimensões igual a 10 centímetros quando a temperatura é 0 graus Celsius. O volume do cubo a 100 graus Celsius será em centímetros cúbicos de... Estou lembrando, ó, se eu tenho um cubo, ele tem 3 dimensões. Aí está falando que a aresta, apenas uma dessas arestas, é de 10 centímetros. Então, o cubo, como é 10 vezes 10 vezes 10, são 3 dimensões, então eu terei um volume inicial de 1000 centímetros cúbicos. Como aqui está indicando o alfa que é 2 vezes 10 elevado a menos 5, e a variação de temperatura é 100 graus Celsius. Então, ele está pedindo para a gente determinar o volume final. Então, você vai utilizar essa expressão aqui, ó, V igual a V0 vezes 1 mais, observa que eu estou utilizando o gama, eu substituí o gama por 3 vezes alfa. 3 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Então, as respostas vão ser letra A, letra B, letra C, D ou E. Essa é uma proposta aí para vocês fazerem, utilizando aí os cálculos devidos. Então, pessoal, até a nossa próxima aula e por hoje é só.